gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos aqui na lição 4, mas antes, você já está esperando aí, temos uma convidada especial e eu vou pedir para ela se apresentar aqui, falar quem ela é, de onde ela veio, e aí agradecer também por você ter aceitado nosso convite e estar aqui conosco. Boa noite, gente. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite especial da Elisa. Eu sou de Maceió, Alagoas, acho que é um pouquinho longe de vocês. É quente aqui. E eu conheci a Elisa graças ao Ministério do DYC, né? Se você não conhece o DYC também, conheça, siga o DYC nas suas redes sociais. E aí, aqui na minha igreja em Maceió, eu sou diretora de escola sabatina, então estou sempre aí em contato com a lição, obviamente. Né, reconheço como muito importante e achei muito maravilhoso esse ministério que vocês desenvolvem aqui, dessa roda de conversa. E eu espero somar, né, na nossa conversa de hoje, que tudo seja conforme a vontade de Deus. Muito bom. Como eu tinha falado, Nami, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, sinta-se em casa aqui para participar dessa discussão que a gente vai ter sobre esse tema. O que eu vou dizer é um pouco desafiador, pelo menos eu achei desafiador, né? Vou admitir que quando a gente tá intermediando, eu penso assim às vezes, né? Nossa, ainda bem que eu tô intermediando, porque o que eu vou fazer as perguntas e eles vão se virar para responder, né? Mas vai dar tudo certo, tá tudo certo, gente. A lição é bem legal. Introduzindo, gente, essa lição 4 vai ser, o nome dela é o dom profético. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão das profecias, o papel que elas têm. Será que existe profecia certa? Não existe profecia errada? Como que você pode diferenciar? Inclusive, já vou jogar aqui para o pessoal começar a discutir. Essa é a primeira pergunta que a gente vai falar. Existem profecias erradas ou profecias corretas? A Bíblia, é possível você aprender através da Bíblia a maneira correta de interpretá-las ou diferenciá-las? Ou não? Não tem como saber. Bom, essa pergunta eu acho interessante, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com ela, de certa forma. Por quê? Pensando na irmã White que a gente acredita, eu já vou falar o porquê do teste, que ela, ok, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo, né, da questão, a gente pode acabar acreditando que algumas pessoas são e não são, enfim, né? Mas sobre a irmã White, tá tudo ok. E o porquê disso, né? Primeiro, desculpa, preciso fazer um merchan. Gente, vocês precisam ler esse livro, eu adorei de ler, adorei ler. É Prazer em Conhecer Ellen White, do George Knight. E é muito bom porque ele fala todo o início da história da Igreja Adventista e também os porquês de Ellen White ser profetisa e também toda a história da vida dela, por tudo que ela passou. Enfim, você vê que ela foi inspirada. Cara, é incrível. Tá, mas beleza. Por que então que a gente... Como que a gente vai diferenciar? Tem algumas questões, mas principalmente 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, aqui, você precisa testar, tem que passar pelo teste. O que ela falou aconteceu? Como é que eu posso ver? Um dos primeiros, assim, além de você ver o futuro, né, dela falar e as coisas se cumprirem. Mas primeiro, se contradiz com o que a palavra de Deus diz? Se contradiz, hoje em dia, tendo as nossas 28 crenças, contradiz com as 28 crenças que a gente tem, como movimento. Além disso, a lição não, eu peguei até do livro, que eu achei interessante, né? Comenta que existem outros lugares para a gente estar verificando. Isaías 8, 20, Mateus 7, 15 a 20 e 1 João 4, 1 e 2. Então, até, eu queria só fazer até um parênteses aqui, que eu achei interessante, que o livro, esse aqui, é da CPB, tá bom? Então, recomendo a leitura. Não estou tirando de nenhum lugar equivocado ou estranho, tá? Mas eu achei interessante que aqui no livro, quando você está finalizando a primeira parte, ele fala assim: a gente sabe se vai ter outros profetas? A gente não tem como a gente saber. Vai ter outros lá na frente? A gente não sabe. A gente sabe que na palavra de Deus fala que no fim dos tempos, crianças, jovens, velhos teriam visões e tantas coisas aconteceriam. E comenta aqui: a gente sabe se vai ter mais? A gente não sabe. Mas o que a gente vai fazer para saber se provém de Deus ou não? É testando da mesma maneira que a irmã White foi testada. É isso aí que a Elisa falou, assim, de testar, né? Aí tem uma clássica frase, né, que diz que a fruta, ela nunca cai longe da árvore, né? Então, assim, a gente realmente também analisar pelos frutos. Não tem como uma pessoa que vive uma vida totalmente desgovernada, ela vir para você e trazer uma profecia de Deus. Ela vir com uma profecia bíblica. Então, assim, essa produção dos bons frutos, essa vivência de uma vida correta, a gente pode esperar que essa pessoa ela vai trazer uma profecia correta.
E quando a gente está estudando profecias, né, na Bíblia, essas coisas, tem um ponto interessante, que é quando a gente entende profecias que são para gente, que servem para a gente hoje, e profecias que foram ali só para o pessoal da Bíblia. Também tem essa parte que é interessante a gente entender um pouquinho. Eles tiram muitas profecias que foram cumpridas, que era só para o povo de Israel, por exemplo. São profecias quase que regionais, para um povo específico. E a maioria das profecias que a gente vive hoje são profecias para o mundo, né? A gente vive num período profético, estamos aguardando aí o cumprimento de várias profecias, mas a gente pode ter a certeza, porque as profecias nas quais a gente acredita foram ditas por pessoas que já tiveram profecias confirmadas. E os textos, né, que a Elisa falou de Isaías, eu queria ler em especial o de Mateus, que ela falou de Isaías, de Mateus e de João, de 1 João. E o de Mateus 7, a partir do verso 15, ele é muito legal, porque diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Possível, né? Você plantar e colher algo diferente. Então, toda árvore boa vai dar bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Não é possível acontecer o contrário. Então, assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E, assim, acho que a gente pode olhar muito para o contexto da igreja no geral, né? Assim, segue um pouquinho da nossa esfera adventista, mas se a gente olhar para a igreja evangélica no Brasil, a gente às vezes compara algumas questões doutrinárias, querendo ou não, tipo, como algumas igrejas interpretam o dom do Espírito Santo, várias coisas, né? E a gente fica pensando assim, poxa vida, será que essa manifestação toda que eles fazem é o Espírito Santo, ou eles têm as profecias, né? As pessoas comentam muito, a irmã fulana me trouxe uma profecia. Como saber, né? As pessoas falam muito sobre isso. Então, é você tentar analisar, você tentar olhar assim, não é julgar, mas é observar assim os frutos, é a vida que a pessoa leva e se ela está principalmente em conformidade com a palavra de Deus. É impossível alguém que, eu discordo desse ponto da Bíblia, eu discordo desse outro, e a pessoa querer trazer uma profecia para você. Ou tem muitos que vêm com a frase, eu recebi uma nova luz. Tá todo mundo fazendo um negócio, eu recebi uma nova luz e a gente tem que seguir por esse caminho. Então é bom a gente ir com calma, realmente pedindo realmente a instrução e a iluminação do Espírito Santo, porque existem muitas profecias e muitos profetas aí para a gente analisar e tomar cuidado nos nossos dias. Muito bom. Tem até uma frase, né? Acho que é em Isaías também, né? Que Deus fala assim, faça prova de mim, né? E Deus fala para nós fazermos prova da palavra dele, né? E um dos objetivos é para ver se aquilo de fato é o correto, né? Nós vemos que a palavra de Deus é algo absoluto, né? Algo imutável ali, né? Mas nós devemos também fazer com as pessoas, por exemplo, White, provar aquilo, né? Nós vemos que aquilo está em conforme com a palavra de Deus, né? Todas essas avaliações que nós devemos fazer, né? Deve estar dentro dos conformes, né? E do critério bíblico, né? E também pelos frutos, né? Pelos frutos nós conhecemos daquilo que foi, né? Daquilo que a pessoa está falando, se aquilo é correto mesmo, mas será que a palavra de Deus diz isso, né? A Elisa também falou de Paulo, a carta que Paulo faz aos Tessalonicenses, né? 5, 19, 21, né? E fala isso, né? Sobre não pagar o espírito, né? E uma frase que eu queria colocar aqui na lição, que a lição mostrou, na verdade, eu queria compartilhar com a gente, ela diz o seguinte, que o espírito de profecia ela nos ajuda a enfrentar os perigos dos últimos dias, né? Quando o povo de Deus enfrentará o último confronto entre o bem e o mal, né? A gente, especificamente, quando a gente fala do profético que foi manifestado em Ellen White, tem várias coisas muito interessantes que a gente olha, porque, assim, a gente vê que foi uma mulher que foi usada pelo Espírito Santo, né? Porque em várias textos que ela fala, um dos, por exemplo, ela não tinha nem se eu não me engano, nem a quarto grau completo, né, que a gente fala, não sei, mas o estudo dela era básico, né? E você vê as coisas que Deus falava para ela, né? Por exemplo, conselhos sobre medicina, né? Naquela época, Ellen White falou sobre o uso do tabaco, né? Que aquilo causava grandes consequências para o corpo humano, né? Sendo que, por meio do texto bíblico, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar, preservar. Fala sobre comunhão com Deus, né?
E um dos que ela fala sobre o tabaco, né? Naquela época, a ciência via... na verdade, a ciência nem se posicionava, mas tinha algo muito por tradição oral do povo, que aquilo não fazia mal, que aquilo era algo normal, né? Que as grandes indústrias daquela época eram as indústrias do tabaco, que ganhava dinheiro em cima disso, né? E depois ela fala que fazia mal. E depois, anos após isso, alguns anos, ela fala sobre isso, que a ciência comprovou, né, que o uso do tabaco era ruim. Hoje tem o Dia Internacional do Fumo, né, e tudo mais. Mas você vê que tem procedência as coisas, né? Você vê que é algo baseado também na palavra de Deus, né? E algo que eu vou falar aqui também não é para dar rincha e falar contra outras denominações, mas, por exemplo, é algo curioso da gente ver, nossos irmãos mormons, né, tem a questão do que eles provém do que era um profeta Joseph Bates, né, ou Joseph Smith, né, mas o ruim disso é que quando a gente avalia isso, você vê que quando ele fala que ele recebeu a revelação dele, né, foi por meio de um espírito que trouxe isso para ele, né, naquelas placas de ouro e tudo mais, né, e que isso é o livro Mormon, né. Mas o grande problema disso é que quando a gente lê aquilo, meio que coloca em comparação com a Bíblia, né? Coloca como o livro Mormon mais do que a Bíblia ainda, né? É o que eu ponto, se você está assistindo aí, se você, pode ser que você não seja de outra denominação, não é o que eu quero colocar para causar confusão, rincha, mas para a gente analisar, né? Se Deus fala até para a gente provar ele, né? Provar dele, né? Se a palavra dele é correta também, né? Nós devemos fazer isso com as pessoas que se dizem profetas, que falam sobre isso, né? Igual a Noemi falou, não é questão de julgar, mas procurar entender, né? À luz da palavra de Deus. E aquilo lá não é o correto, né? Porque colocar aquilo acima da palavra de Deus, né? Não é algo correto, né? Mas a gente vê, por exemplo, através do Ministério de Ellen White, que ela coloca ela sempre como abaixo da Bíblia, né? A nossa única base de fé é a palavra de Deus, né? Ela é viva, ela é eficaz, né? Então, eu vejo que deve estar ligado aos critérios bíblicos, né? E também pelos frutos, né? Nós conhecemos, né? Nós vemos se procede, né? Da palavra de Deus ou não, né? Ô, Vicky, antes, posso ir rapidão? Porque tem um negócio aqui que eu queria compartilhar enquanto que eles falavam, eu me lembrei. Aqui ainda no livro, tá bom, gente? A CTB não me patrocina, ainda não sei porquê, tá? Mas assim, vamos lá. Fala o seguinte, é um trecho retirado do Mensagens Escolhidas 1, tá bom? Que fala sobre como que Ellen White recebia as visões. E por que eu tô falando isso, sendo que a pergunta não é sobre isso? É porque eu sei que o espírito de profecia que a gente, como adventista, acredita hoje é a irmã White. Então, eu vou trazer aqui o que eu achei que, quando eu olhei, eu falei, cara, é incrível. Porque o Chris falou sobre a escrita dela, como era inspirada, como era incrível. E aqui eu achei interessante, eu queria compartilhar. Fala assim, ó. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor Joseph Bates, o pai Pierce, o pastor Hiram Ayrton e outros que foram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reuniam-me com eles, estudávamos e... Peraí, nossa, não sei ler, vou de novo, tá bom? Depois eu arrumo. Tá, não sei ler, desculpa, não sei porque travou. Vamos lá. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Hiram Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo de 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente para entender o que a palavra de Deus falava. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando, em seu estudo, chegavam ao ponto de dizer nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha a mim, e eu era arrebatada em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira que deveríamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e o seu sacerdócio. Foi-me tornada uma clara cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus. Então, veja, é um mega tempo, desde 84, realmente o tempo do fim.
E transmitir aos outros as instruções que o Senhor me dera. Durante todo o tempo, eu não podia compreender razoavelmente os irmãos. Ou seja, o que quer dizer? Durante o estudo que tinha entre os irmãos da Bíblia, ela não entendia o que estava acontecendo. Minha mente estava, por assim dizer, fechada. Não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. E essa foi uma das maiores tristezas de sua vida. Fiquei neste estado de espírito até que fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia os assuntos estudados na palavra, e aceitaram como uma luz direta do Senhor as revelações dadas. Então, veja, cara, não é incrível? Ela estava do lado das pessoas que estavam estudando, ela não entendia o que estava sendo estudado, e ela mesma fala isso. E quando vinha em visão, ela entendia plenamente, e ela conseguia passar plenamente essa mensagem para as pessoas. Cara, não é muito louco? Fala sério, é de Deus ou não é? Sabe? É incrível. Então, assim, Ellen White se coloca como uma segunda luz. Não estou idolatrando, mas eu estou dizendo como o poder do nosso Deus é incrível. De pegar uma pessoa que, enquanto tinha o estudo da palavra, não tinha tanto conhecimento assim, não entendia, as pessoas viam que não entendia, mas quando Deus pegava ela, era espiritualmente utilizado, entende? Então assim, eu achei incrível. E fica aí a dica de novo para você ler esse livro. A CPB não está me patrocinando, ela está perdendo tempo, mas mesmo assim eu estou te dando essa oportunidade. Então, assim, eu sei que não foi a pergunta que você fez, mas eu achei interessante a gente ver isso, como Deus consegue usar todas as pessoas. E quando o Christian colocou essa questão da gente ver, né, o grau escolar dela e tudo mais, eu falei, gente, tem tudo a ver com isso. Então, como o nosso Deus é gigante, ele usou simplesmente ela porque ela estava disponível. Pronto, Vicky, seu momento. E não tá errado nem que você falou, porque, por exemplo, aqui na tirinha é engraçado, né? Porque ele fala assim, há vagas para profetas, né? Aí fala assim, ó, não precisa ser forte nem bonita, nem ter alta escolaridade, né? Aí o cara, tô gostando disso, né? Aí fala assim, não, mas é a terceira e a principal, que é o principal de todos, né? É submissão a Deus full time, né? Então é o ponto principal que o cara não já ali não Exatamente. já não foi. Porque, por exemplo, os fariseus, adiantava? Não adiantava, eles tinham todo o conhecimento, mas o coração deles estavam para isso? É, Não. Então, não é verdade. sobre o grau de escolaridade ou tudo mais, até porque Deus capacita. Sim, Então, a sim. Mas gente sabe uma coisa que é curiosa? Não ter escolaridade é uma coisa positiva. Vou dizer por quê. Quando você. Se a pessoa tivesse capacidade, você poderia até colocar capacidade assim, tivesse um conhecimento, habilidade, alguma formação, competência técnica, você poderia até colocar, será que foi Deus ou era só a pessoa que era boa mesmo, entende? E aí quando você vê alguém que teoricamente não tinha preparação para aquilo, ou não estudou, não se preparou para aquilo, e mesmo assim conseguia fazer, você fica com essa impressão que a Liz teve, de tipo, como que foi ela realmente consegue fazer sobrenatural. essas coisas? É Deus, entende? Então é uma coisa meio doida, tipo, não é fazendo uma apologia do tipo, se você não tiver preparado é melhor porque Deus pode te usar melhor. Não, eu não Sim, tô sim. falando isso. Entendi. Mas eu acho incrível como parece que impacta, passa uma mensagem mais profunda quando isso acontece, sabe? Bom, de fato, depois de todas essas respostas, né? A gente vê também ao longo da lição que existem profecias que estão erradas e existem profecias corretas. E isso tudo que comentaram agora me veio na cabeça um versículo a respeito da outra pergunta, que seria se a Bíblia nos ensina a diferenciar uma da outra. Que fala assim, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que isso tem a ver com isso? É muito simples, porque assim, isso fala a respeito da pessoa que estaria falando essa profecia. Se não é uma pessoa que serve totalmente a Deus, não tem como ser uma profecia correta. Se não é uma pessoa entregue a Deus, que segue os mandamentos dele e que tem uma comunhão diária com Deus, não tem como vir uma profecia. Porque uma profecia é literalmente algo muito importante, é algo muito sério. Por isso tem esse nome de profecia. É algo que revela o caráter de Cristo. Então é algo muito sério, para ser algo
não digo entregue para qualquer um, porque a honra em nenhum momento tem que estar na pessoa. Mas assim, a pessoa tem que ter pelo menos um mínimo de contato com Deus. Ela tem que estar interessada em quem Deus é, até para ela mesma entender a profecia. Deus não dá profecia para alguém, para a pessoa espalhar para os outros sem entender o que ela está falando. Profecia, ela vai além para quem está ouvindo e para quem está falando. Porque Deus se importa com as pessoas que estão falando e que estão ouvindo. Tanto para capacitar quem está falando e para dar o entendimento e a orientação do Espírito Santo para quem está ouvindo. Isso rapidinho, assim. Dá A vontade gente de falou ver. muito assim, da gente observar os outros, né? Mas até pra gente mesmo. Não sei, assim, se já aconteceu você ter um sonho e ficar, meu Deus, será que isso foi uma revelação? E eu, até pra gente se analisar, tipo, eu tenho uma vida, tipo, eu tô em harmonia ao ponto do Senhor ver essa disponibilidade para falar comigo. Porque falou, por exemplo, talvez no primeiro momento para ninguém Ellen White seria a pessoa perfeita. Mas ela teve a disponibilidade, como a gente falou. E a lição, ela falou do nosso amigo, né, que não aceitou muito bem a mensagem, o Hansen Foss, né, que, digamos assim, para o contexto da época, tudo, um homem estudado, tinha todas as capacidades do mundo, e ele recebeu a visão, e ele simplesmente foi deixando de lado, até que um dia o remorso bateu um pouquinho ali, ele, vou falar. No dia que ele quis falar, o Espírito Santo já não estava mais com ele, porque foi um tempo dele, ele não se dispôs ao tempo de Deus. Então isso leva também pra gente, tipo, eu estou também, às vezes eu acho que eu posso estar sendo usado por Deus para falar alguma coisa para alguém, mas eu estou vivendo uma vida que Deus conseguiria me usar para isso, para falar a vida de alguém, para profetizar coisas boas para a vida de alguém, ou para minha igreja, para minha comunidade, né? Eu estou em harmonia com Ele para esse tipo de coisa. Então não só observar os outros, né, mas a gente também observar a gente, né, importantes também. Com certeza. E mais uma coisa que eu achei interessante disso. Isso que a Vicky falou e que a Naomi também colocou, eu achei que é bem interessante, porque assim, Ellen White, no começo, no livro também comenta que ela ficou com receio de falar algumas coisas. Ela falava, será que eu falo assim mesmo? Mas a mensagem é muito dura. Aí ela resistiu em um momento, mas o Espírito de Deus falou assim, você precisa falar 100% o que está na visão, porque senão o que você falou errado vai piorar para as pessoas e você vai ser responsabilizada pelo que você deixou de falar. Então, veja, quando Deus também vai dar uma mensagem para a gente, ou até, né, não estou falando que pastor é profético, tá? Não vou dizer isso. O que eu estou dizendo é, quando Deus delega uma missão para a gente estar pregando num lugar, X ou Y, a gente ou algum pastor na vida, se Deus te revelou aquela mensagem, você precisa falar ela. Quando você está em uma posição de liderança também na sua igreja, ou no lugar que você está, se é o sacerdote da família, enfim, se Deus te deu essa missão para falar, você precisa falar, porque você vai ter uma responsabilidade sobre isso. Enfim, fugi super do tema, mas achei que era interessante, porque, veja, Ellen White recebeu a mensagem e algumas mensagens não foram doces de ser ditas. A gente sabe que teve coisa que não foi fácil. Se você fosse falar, putz, você vai falar isso pro chefe fulano de tal, assim, assim, assado, você fala, não tem como falar de outro jeito, não? E não, é para falar daquele jeito. Se você não falar, o sangue vai estar nas suas mãos, porque você está falando de uma coisa muito maior do que você. Você está falando sobre a salvação de uma pessoa. Então, eu acho isso interessante também. E aí ela se coloca no pé de falar, não, Senhor, eu vou fazer isso. Custe o que custar. Então, eu acho isso incrível. Isso que a Noemi comentou é uma coisa que eu não sabia e aí eu descobri vendo a lição. Então, gente, estudei a lição, é muito importante. Que teve duas pessoas que, antes de Ellen White, que tiveram, né, essa revelação. E aí a Ellen White que foi a que aceitou o chamado de Deus e foi transmitir essa mensagem. E, gente, você já deve ter percebido, eu não sei, essa aí vai ser uma participação minha aqui. A gente tá falando sobre profecia, tá na lição de identidade. Você já deve ter pegado. A questão da profecia é uma questão muito importante na nossa igreja, na igreja adventista. É por isso um dos motivos da gente estar falando isso. A gente acredita que teve a revelação foi dada por uma pessoa, essa pessoa é Ellen White, e a gente está trazendo essas questões aqui para você se sentir embasado, sabendo no que você pode confiar e no que você pode acreditar ou não. Como eles falou na primeira pergunta, isso aqui é um assunto delicado, porque de fato existem coisas que profecias corretas e profecias erradas, no sentido de são seres humanos. Existem seres humanos que não têm as boas intenções, ou que não têm as melhores intenções, sabe? Então você você está certo em se sentir receoso, assim, de acreditar em, digamos assim, entrar assim, em qualquer coisa que as pessoas saem te falando, entende? Eu diria assim,
Se você vai confiar em alguém, confie em Deus, sabe? Então você vai pegar a palavra de Deus e vai tentar determinar o que tá de acordo e o que não tá. Eu acho que essa é a melhor prova que você pode ter se você vai acreditar em algo ou não. Essa é uma questão que muitas pessoas de fora, até eu tenho uns amigos que comentam, mas, por exemplo, por que tem alguns lugares que falaram várias vezes que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. Aí eu conversando com eles, eu falo, não, é o famoso, né? Veja bem, essa profecia era baseada no quê? No que eles acreditaram? Eles tiveram uma visão, que nem os outros. Aí você fala, não é assim que nem os outros, sabe? Você tá colocando todo mundo no mesmo barco, e não é assim que as coisas acontecem, sabe? É que nem a Liz, o Cris comentaram, tem uma maneira de você testar essas profecias, ou testar a pessoa que está dando a profecia, e ter uma noção se aquilo vem de Deus ou não, entende? Também você não tá dando um tiro no escuro, não é uma questão de tipo, eu tô seguindo essa profecia, e não tem como provar, não tem como saber nada, tô 100% fé, sabe? Você vai e se tiver errada, se lascou, entende? Não é assim que as coisas são. Não existe uma base por que a gente acredita nessas coisas, ou nas coisas que foram ditas. E você pode se sentir mais confortável, né? Mais confiante, se você tiver curiosidade, quiser aprender mais sobre qual foi o dom de profecia que foi dado para a Igreja Adventista através de Ellen White, o que ela falou, porque essa é outra coisa que acontece muito. Eu vejo muita gente de fora que não sabe quem foi Ellen White e traz umas ideias meio estranhas, assim, que você fala, nossa, mano, não é isso, entende? Tipo, não sei quem te contou isso, mas não é assim que funciona não, sabe? Não, é verdade. E aí pra pessoa, né, aproveitar esse tema das profecias, do que está escrito na palavra de Deus, o que Deus recomenda, e se tiver curiosidade de saber mais, procurar aprender mais, pode até mandar colocar aí nos comentários, aproveitar se você está aí presente, está curtindo, deixa nos comentários, deixa um curtir aí se você acha que tá legal, não deixa um descurtir não, eu não sei nem se tem mais a opção de descurtir, mas não deixe isso, não é legal. Não, brincadeira, você é livre, pode fazer o que quiser. Mas não é brincadeira, não é pra deixar o Mas, discurso enfim, final, pessoal, deixar o like, se eu não falou, é pra fazer isso mesmo. participe de forma positiva, vem aqui conversar com a gente, agregar, porque aí todo mundo está crescendo aqui. Aqui a gente fala que é uma roda de conversa, porque nós estamos querendo aprender mais sobre Deus e descobrir o que Ele está querendo para as nossas vidas. E você está incluso, não é só a gente que não. E, gente, vamos pegar esse assunto, aproveitar agora e dar sequência para a próxima pergunta, que é, aliás, vocês falaram muito da segunda pergunta dessa primeira, eu acho que vai ficar até mais fácil de situar, e também quem está assistindo também vai ter uma, digamos assim, um entendimento a mais dessa questão. E a pergunta é, qual que é a relação entre a lei de Deus e os profetas que a gente pode observar na Bíblia? Aí veja bem, existe uma relação entre a lei de Deus e os profetas? E a segunda é, como que isso afeta a nossa vida hoje? Ok, eu sei que existe uma relação ou não entre a lei de Deus e os profetas, e aí? O que eu faço com isso? O que isso vai mudar na minha vida? Bom, sobre essa questão, né? A relação a gente encontra em Apocalipse 12, 17, que a lição comenta, que confirma o princípio de que a lei e a profecia andam juntas. Porque elas mencionam duas marcas de identificação mais importantes do remanescente. O remanescente, eu gosto de dizer, não é que eu gosto de dizer, veja bem. Do inglês, a tradução seria aqueles que permanecem, não o restante, tá? O resto, não, que deprimente o resto. Os que permanecem firmes, né? Então, assim, a identificação daqueles que permanecem no tempo do fim, eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E a gente vê que um pouquinho antes, né? Em Apocalipse 12, 17 fala isso, mas em Apocalipse. Não, é para frente, né? Antes não, é para frente, desculpa. Para frente, em Apocalipse 19, 10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, resumidamente, os remanescentes são aqueles que guardam os mandamentos e acreditam tem o testemunho de Jesus, que acreditam no espírito de profecia. E a gente acredita que isso começou pela irmã White, então que tem essa visão de entender a importância e a relevância. E aí, dentro disso, eu só queria fazer uma outra coisa que não está dentro daqui, né? Mas enfim, na lição a gente vai vendo que o movimento adventista ele é um movimento profético. Isso eu acho incrível. Porque agora, e quando eu li o livro aqui que eu falei, a gente vai tendo uma dimensão às vezes maior, né? Você começa a ver que você não é adventista só porque é legal.
Eu nasci na igreja. Eu não sou adventista só porque eu sou legal. Ou porque a minha mãe me colocou, enfim, eu ia para a igreja e tudo mais. Não é por causa disso. E muito mais porque do que eu penso bate só com a Bíblia. Não é porque eu penso, mas é porque a gente vê profeticamente que a nossa igreja tem um nascimento na palavra de Deus. E, cara, isso é incrível. Sabe? Eu não estou dando, como é que eu posso dizer? Rebaixando outras denominações, mas o que eu quero dizer... A igreja adventista nasceu sim no coração de Deus. Ela é um movimento profético, mas a mensagem que a gente tem para pregar para todas as pessoas do universo não é pequena. Do universo, não, vocês entenderam que é o mundo, né? Mas enfim, o universo eu fui exagerada. Entende? A mensagem que a gente tem é grande para pregar para o mundo. E aí, lógico, dentro disso, a gente tem dentro das 28 crenças que a gente sabe que existe uma igreja espiritual, que une pessoas de diferentes denominações que vão chegar ao momento da sua conversão, para entender todos os mandamentos e essas questões que a gente acredita. Vai ter um momento da decisão final. Mas o que eu acho incrível é a gente pensar que a gente não está aqui por acaso. A gente não é um movimento que falou assim, sei lá, eu entendi isso da Bíblia, cria igreja, entendi isso da Bíblia, é isso aí. Não. A gente tem um porquê muito mais profundo. A gente tem uma missão muito maior. Então, acho que não tem como a gente desligar isso uma coisa da outra. Nós, hoje em dia, tendo esse conhecimento como povo adventista, como ministério de saber toda a nossa história, por isso que eu acho que é importante a gente ter a dimensão do nosso legado como povo, da gente entender o que a gente recebeu lá de trás, para a gente conseguir construir, não porque a gente é bom hoje para amanhã e a gente vai mudar o mundo, não estou falando isso, eu estou falando assim, da gente pegar o que a gente entendeu lá atrás e falar, ok, a gente recebeu uma grande mensagem, o que a gente vai fazer hoje com essa mensagem? A gente vai descartar, falar assim, ela era a titia Ellen. Não, ela não era a titia Ellen, ela era uma profetisa de Deus. Você não fala titio Paulo, por que você vai falar titia Ellen? Com todo respeito, não faz sentido. Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito grande. Lógico, veja, não estou falando que ela é maior que a Bíblia, eu não falei isso em nenhum momento, então não tira a palavra da minha boca. Mas o que eu quero dizer é importante a gente entender que a mensagem que a gente recebeu lá atrás, em 1844, sobre o tempo do fim, de entender o que a palavra de Deus fala, o que acontece no santuário celestial e tantas outras doutrinas distintivas como que a gente tem, inclusive o dom de profecia, o espírito de profecia, o que a gente vai fazer com ela? E mais do que isso, o que a gente vai deixar para a próxima geração que vai vir da gente? Se Jesus não voltar antes da divina próxima geração, enfim. As próximas gerações já estão vindo aí. Então, o que a gente vai fazer com elas? A gente vai falar, isso não importa. Ou a gente vai pegar e falar, a gente tem uma missão. E você está vindo aqui para também formar novos líderes na frente, para fazer a nossa igreja, a gente ver Jesus voltar junto. É isso aí. Teve na parte de segunda, né, tem um trecho que diz, bem no comecinho, que diz assim, quando Israel seguia a Deus e aceitava as suas orientações e obedecia a sua lei, ele lhes falava por meio dos profetas. No entanto, quando se afastavam dele, ele deixava de conceder o dom profético. E aí traz Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E a gente lendo assim, da Bíblia mesmo, assim, Antigo Testamento, tem muita gente que não gosta muito, né? Se você não gosta de ler o Antigo Testamento, leia. Independente, eu sei que o novo Jesus, né, é maravilhoso, mas vamos ler também o Antigo Testamento, é importante. E assim, a gente vai ali partir de reis, de crônicas, tudo. A gente olha assim e sempre fala, né? O fulaninho fez tudo que era bom perante o Senhor, ou fez tudo que era mal. E assim, quando o fulaninho quer fazer tudo que era mal, ele parte logo e matou todos os profetas do Senhor, ou ergueu um altar para o Deus fulano de tal. Então, assim, existe uma coisa tipo de tirar mesmo, né? Então, vamos tirar as profecias, vamos tirar aqueles que falam de Deus, vamos afastar. E eles faziam isso no tempo da Bíblia. Então, a gente percebe assim, essa relação também, né? A relação da lei de Deus e os profetas. E aí também ainda na parte de segunda, porque a parte de segunda é a lei e os profetas. Não tem como não falar da parte de segunda. Mas o finalzinho, né? João 12, 35 diz, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Então, a gente vive um tempo ainda de muita bonança, né? Como é que isso afeta a nossa vida hoje? Da gente olha o tempo bom que a gente vive. Teve até um dia que eu estava na igreja, não lembro sobre o que eu estava falando, não lembro, mas falei até de Martinho Lutero, que eu falei assim, né? Imagine Martinho Lutero olhando para a gente hoje, que Martinho Lutero só tinha a Bíblia em latim, aí ele foi traduzir a Bíblia todinha, aí ele olha para
a comunidade evangélica do Brasil. Ah, vocês têm Bíblia em quantas versões? Quantas traduções vocês têm da Bíblia? NVI, NVT, ACA não sei o quê? Sim, quantas partes você aprendeu? Quantas partes você tem decorada? Então a gente vive um tempo de bonança muito bom. Não preciso nem ter todas as versões da Bíblia que eu acho na internet. Não preciso nem comprar. Né? Posso até ter em áudio, tudo. A gente tem esse espaço aqui para estar discutindo a Bíblia, que talvez, de acordo com as profecias, em breve não teremos. Então temos um tempo de bonança assim que deve afetar a nossa vida, sabe? Porque são questões assim muito sérias. Não dá para brincar. Tem pessoas brincando de serem profetas, brincando de levarem profecias. E pessoas que, às vezes, sinceramente, estão acreditando nessas pessoas que estão brincando. Né? Então, a gente está numa posição que não dá para a gente brincar. Que existe, sim, uma relação entre a lei de Deus e os profetas. Não dá para afastar. Teve até outra coisa que eu li, falando sobre a questão do Espírito Santo e a palavra de Deus. Não posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se eu não tenho a palavra de Deus. E nem posso ser só cheia da palavra de Deus se eu não tenho o Espírito Santo. Né? São coisas complementares. Então também não há só lei de Deus e pronto, e sei lá, profecia, essas coisas deixei para depois, eu também só profecia. Lembro até da pregação, tem no canal do DYC Brasil, do irmão Jefferson Araújo, ele falando, né, sobre apagando o Espírito Santo. Eles também tem gente que só quer subir no púlpito, só falar de profecia e da imagem da besta e não sei o quê. Também não é só isso. Mas há a importância disso tudo. E a gente vive num tempo muito bom de termos que a coisa disso, quando fala a palavra afetar, né, a gente leva muito para o negativo. Mas a gente deve ser afetado por essa mensagem de forma positiva, a ser levado a falar mais e levar mais para os outros, né, ser afetado dessa forma. Até quando tem dos discípulos no caminho de Emaús, né, eles dizem que os corações deles queimaram ao ouvir a voz de Jesus. E os nossos corações, eles precisam queimar por essas profecias para que a gente possa levar. Porque são profecias de vida. São profecias que falam de um final feliz, de que uma hora tudo vai dar certo, de que um dia tudo vai ser bom. E a gente precisa queimar por isso e falar disso para outras pessoas e tendo plena certeza dessa relação entre a lei de Deus e as profecias. Amém. Bom, foi muito bom que a Noemi falou. Eu ia falar também um trecho da parte de segunda, né, que ele fala que quando Israel estava com Deus ali, né, e obedecia a lei, né, e as suas orientações, Deus falava por meio deles, né. E um outro, só na outra parte aqui, ó, ele fala assim, ó, historicamente, podemos ver essa realidade no período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, quando não havia profetas em Israel. Em vez de se envolver em rebelião aberta, como antes do cativeiro babilônico, a nação acabou desenvolvendo um legalismo frio e rígido. Eles ficaram entrando tanto no legalismo, até de não estar nem em contato com Deus. Quando a gente fala que os profetas, eles valorizavam a lei de Deus. Se a gente vai para o Antigo Testamento, eu queria ler 2 aqui para a gente, que está ali em Eclesiastes, capítulo, se eu não me engano, 12. Ali Salomão, ele já está no período dos últimos da vida dele, quando ele escreve Eclesiastes, e tudo que ele viveu, ele sendo o rei de Israel, Deus falava com ele, sabe? E as pessoas podiam ver pelas ações de Salomão que Deus estava ali com ele. Mas ele acabou fazendo muitas coisas na vida dele. E no final, depois ele falar que tudo que ele estava fazendo é correndo atrás do vento, ele dá um conselho para as pessoas, né? Ele fala assim, ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você vê mais uma vez Salomão ele valorizando a lei de Deus, né? Quando a gente vai para Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 4, Daniel ele estava orando a Deus, né? Depois ele recebe a visão das 70 semanas, né? Sobre que o Messias viria. E ele fala assim, ó, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com que te amam e guardam os seus mandamentos. Mais uma vez, Daniel ele salienta falando sobre a lei de Deus, né? E o último que eu queria ler para a gente, para falar aqui também que tem tudo a ver que o Novo Testamento ele está em totalmente concordância com o Antigo, 1 João, capítulo 5, se eu não me engano, 1 João, capítulo 5,
ele fala assim que, porque este é o amor de Deus, né? Que guardemos os seus mandamentos, né? E ele fala assim, nós conhecemos quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, né? Então você vê que eles tinham totalmente relação com a lei de Deus, né? Você vê que tem uma lição anterior que a gente falou sobre o sábado, né? Isaías salientando para o povo, falando sobre a reforma de adoração que eles tinham que ter, né? E como que isso afeta a nossa vida? Bom, Deus ele deu exclusivamente o dom profético para a edificação da igreja, né? É totalmente um dom do Espírito Santo, né? E bom, na primeira pergunta a gente já discutiu como a gente pode perceber e saber se isso vem de Deus, né? Por meio dos critérios bíblicos, por meio dos frutos, né? E, pô, quando a Elisiana me falou assim, nós temos tantas vastas coisas nas nossas mãos e nós não fazemos, às vezes, até nada, nem queremos nos colocar perante Deus, é muito ruim, porque nós estamos vivendo nos fins dos tempos e as coisas, principalmente que a palavra de Deus nos traz, nós vemos também os escritos de Ellen White, a combinação que nos traz, sabe, de estarmos ali com Deus é muito bom, sabe? E às vezes quando nós valorizamos isso, colocamos que isso aí não tem nada a ver, sabe? A gente ignora até a voz do Espírito Santo falando a nós, né? Bom, todas as coisas que a gente pode observar, mas é bom te lembrar que nós temos as coisas nas nossas mãos e nós podemos fazer com que nós possamos levar a palavra de Deus, né? Mas isso deve ser em estrita comunhão com Deus, né? Quando eu estava pesquisando melhor a respeito dessa questão de profecia e tudo mais, ainda mais essa questão das profecias na Bíblia, que entra na questão dos profetas e tal, eu achei uma informação muito interessante num site da Ellen White, assim, que diz assim: os profetas tomaram parte no plano da salvação, pois Deus tem coerentemente empregado uma combinação do humano com o divino por meio mais eficaz de alcançar a humanidade perdida. Então é interessante você olhar qual é o intuito da profecia, que é exatamente essa combinação do divino com o humano e ao mesmo tempo refletir o que Deus quer passar de uma maneira que não é difícil, é uma maneira totalmente humana. E você vê essa mesma coisa com a lei de Deus. É literalmente, é todo o caráter de Deus escrito de uma maneira tão humana que não tem como uma pessoa não entender. Até uma criança, se olhar para os 10 mandamentos, por exemplo, ela vai entender. É a coisa mais simples. Então, você vê que os dois andam em conformidade, porque essas coisas podem ser aplicadas para os dois. E o significado, assim, de profecia, que eu também pesquisei, é que é uma mensagem vinda de Deus. E profecia é uma revelação que serve para ensinar, confrontar, alertar, guiar e prever. E a mesma coisa para a lei. Então, não tem como. É um conectado com o outro. E eu também lembrei de uma passagem de Mateus 5, 17 e 18, que fala assim, que Jesus estava falando que não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Essa sucessão que Jesus fez a respeito da lei e da profecia, da lei e dos profetas, não foi à toa. Porque eles são, assim, eu não digo sinônimos, mas eles andam em conformidade. Não existe profecia sem lei. Não porque é um conjunto de regras, mas porque são regras que refletem a Cristo. E isso afeta as nossas vidas hoje, porque isso traz pra gente uma percepção, um estilo de vida que eu tenho que seguir. Não cegamente, mas algo que eu tenho que estar buscando estar próximo de Cristo
para entender as profecias e para, de repente, quem sabe, ser um instrumento também nisso. Para você, que nem... Eu não lembro exatamente quem comentou ao longo da conversa agora, acho que foi a Noemi, da questão de, tipo, nossa, eu tive um sonho, será que isso daí é coisa da minha cabeça ou foi Deus que falou comigo? E assim, você vai tendo esse discernimento conforme você passa mais tempo com Deus. E conforme você tem interesse na lei dele. E até nessa questão de profecia, porque é algo que Deus deixou para nós, não é algo que ficou no Antigo Testamento. Não foi à toa que Deus fez questão de falar delas. Porque ele sabe que isso se aplica pra gente hoje. Apocalipse tá aí, gente. É exatamente para isso. É o livro da revelação. Revelação que nem todo mundo vai entender, porque você só consegue entender pela ajuda do Espírito Santo. Se você estiver buscando a Deus, realmente. Exatamente. Eu tava pensando nisso que que a Vicky comentou. A lei, ela mostra o caráter de Deus e a profecia, ela não é para revelar algo novo. Tipo, a profecia sempre vem para revelar alguma questão relacionada a Deus. Então você nunca vai ter uma profecia que fala assim, algo totalmente inovador, diferentão, sabe? Tipo, a Bíblia fala para fazer X, mas agora vocês vão fazer Y, entende? Tipo, não é isso que acontece. Porque o Deus que essa profecia está revelando, ele não muda, ele é o mesmo. Entende? Desde o... Eu ia falar desde o início, mas não desde antes da humanidade, ele estava lá e ele já era quem ele é, entende? Não existe uma mudança nesse sentido. Deus não vem no meio do caminho e fala, eu mudei de ideia, agora é diferente. E vocês agora não vão fazer mais desse jeito, entende? Então dá para ter uma confiança quando a gente fala disso. E agora a gente, dando sequência, né, para ir pro próximo quadro, vou pedir para Alice rodar a vinheta. Momento Fala aí! Gente, esse é o momento do Fala aí. É o momento onde a gente vai tentar resumir a lição em uma palavra. E aí você pode vir aqui participar com a gente e deixar nos comentários. Qual foi essa uma palavra que você pode resumir a lição dessa semana? O que isso significou para você? Por que você escolheu essa palavra? Eu vou começar aqui. E a minha palavra dessa semana foi confiança. Por que confiança? Porque, que nem como eu fiz um comentário da primeira questão, quando você acredita fala do tema profecia, não é um tiro no escuro, não é algo que você não tem como testar, não é algo que você não tem embasamento nenhum para decidir se aquela é uma profecia que vem de Deus ou não, sabe? Você pode sim confiar e saber quando que é algo que provém de Deus. Ou tem vários testes que você pode fazer para ficar cada vez mais confiante de que de fato foi uma mensagem que Deus transmitiu através daquela pessoa, ou se uma experiência que você teve foi Deus transmitindo uma mensagem para você, sabe? E a gente discutiu sobre esses testes aqui, digamos, esses ou requisitos, ou qual que é o padrão que Deus vai mandar essa mensagem para você. Não tem coisas fora disso, você já pode, enfim, saber que talvez não seja exatamente o que você está pensando que é. Então eu diria confiança, porque realmente dá para ter uma confiança nas profecias que Deus passa pra gente. A minha palavra foi no sentido do que eu falei na segunda pergunta, né? A palavra foi profético. Lembrar que a gente não nasceu como igreja por acaso. Não foi uma pessoa que instituiu essa igreja, mas foi o próprio Deus. E começou lá atrás, em 1844, quando um grupo de pessoas jovens, eram jovens, vamos combinar, e aí eles estavam estudando a palavra de Deus e eles foram entendendo e vendo o que estava acontecendo e tudo foi 100% dirigido por Deus. E a partir de então, esse grupo de jovens, os que ficaram, depois do desapontamento, eles iniciaram um movimento que a gente tem hoje e que é a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu acho isso incrível. A gente tem um legado muito grande para deixar por aí e falar assim, tchau, entende? A gente não pode fazer isso. A gente tem uma coisa muito grande que não é para ser um peso para a gente, mas é para ser uma motivação para a gente hoje. Para a gente hoje falar, olha, você que está vindo, a gente tem um movimento, a gente tem uma mensagem especial para dar para o mundo. E essa mensagem ela não é em vão. Essa é uma mensagem gigante
Então, nossa, Elisa, como você tirou isso só por causa do dom de profecia? É porque a gente nasce justamente nesse momento, como movimento adventista. A gente nasce, eu sei, começa um pouquinho antes, não foi ela que fundou, eu sei, eu tenho essa consciência, mas ela teve uma grande importância para isso, né? Então, assim, sem ela a gente não seria o que a gente é hoje. Então, eu vejo isso como sendo algo incrível, Deus guiando a nossa história por completo. A gente não está aqui hoje porque a gente está aqui por acaso, não é por acaso. Então, eu falo como movimento, né? Então, eu acho isso incrível e saber que Deus está guiando e dirigindo isso. Eu acredito que não é pra gente ficar, nossa, porque a minha igreja é melhor que a sua. Não falei nada disso. O que eu quero dizer é pensar, uau, que carga grande que a gente tem e que a gente tem o privilégio de falar para as pessoas, de mostrar a verdade, de mostrar isso, né? Então, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente tem isso e nós, como jovens, temos um chamado para falar isso para todas as pessoas. A gente tem um chamado para ser a diferença. A gente tem um chamado para mostrar que a gente não está aqui por acaso, mas porque Deus nos chamou. Eu acho que é isso que tem que nos mover. Legal. A minha palavra, quando eu estava vendo isso tudo, foi conhecimento. E aí só vem aquela frase, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. É basicamente isso que a gente parafraseia, fica parafraseando, né, o versinho de Oséias 4:6 que eu gostaria de ler, que diz assim, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então a gente vive aí com muito conhecimento. As lições mesmo de cada trimestre é cada vez mais aprofundadas, a gente tem cada vez mais conhecimento, né? Como eu falei das versões da Bíblia, tudo, livros, assim. Os livros de Ellen White, tudinho, você acha na internet, você não precisa nem comprar, né? Porque é algo que é vista a necessidade de divulgação em cima disso. Então, assim, para mim essa lição foi muito a gente se aprofundou em conhecimento e que a gente possa ser levado a buscar cada vez mais conhecimento no Senhor. Bom, a minha palavra foi atenção, porque não tem como. Eu acho que assim, se você não estiver atento, você não vai notar nem que as coisas são profecias. Tipo, tanto para você passar uma profecia, quanto para você escutar, assim, sabe? Se você não estiver atento, se você não estiver atento também pela questão que a gente conversou bastante nessa lição aqui, para seguir as leis de Deus e tudo mais, não vai ir. Então, acho que a parte mais importante disso tudo é você estar atento, você ter o foco mesmo naquilo, você estar sempre buscando conhecimento, como a Noemi disse agora, que hoje a gente tem muito acesso, mas o problema é que tem pouca busca. A gente deixa outras coisas nos distraírem e falta atenção em algo que é tão sério e tão importante. E é isso, gente. E aí, para finalizar aqui, eu vou ler para vocês, você já deve estar acostumado, sim. Estamos falando da lição de sexta-feira, que tem textos maravilhosos aqui. Eu sempre falo com vocês, a gente sempre comenta. Você pode pegar a sua lição e acompanhar aí na sua casa também, que vai estar escrito lá. Eu vou ler um trecho aqui, é o primeiro parágrafo, inclusive, e está escrito assim: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçam a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Eu peguei esse texto porque eu acho que resumiu bem o objetivo da lição. É importante a gente entender qual que é o testemunho de Cristo, qual que é o testemunho de Deus, quais são as mensagens que vêm de Deus e o que elas querem dizer. Você vê como é importante. Você tem que saber se elas são de Deus ou não, você tem que entender o que elas querem dizer. Porque se você não recebe a mensagem e não aplica isso na sua vida, também não funciona muito, sabe? Ah, agora eu sei que essa profecia é de Deus e isso não muda nada na sua vida, não pode ser assim. Tem que ter um impacto na sua vida, sabe? Você tem que se a mensagem foi entregue a você, agora você tem o dever de dar uma resposta para essa mensagem. Seria basicamente isso. Eu espero que essa lição tenha esclarecido um pouco mais, né, a sua ideia sobre as profecias, sobre como saber se uma profecia
é correta ou não, como que você pode ter certeza disso, e qual que é a relação que elas têm com a palavra de Deus, eu diria com a lei de Deus, né? Eu já considero a palavra de Deus e a lei de Deus como estivessem juntos, né? As duas falam sobre Deus, mas a pergunta foi mais sobre a lei de Deus. Então, qual a relação entre os dois? Essa foi a lição de profecia. Queria agradecer mais uma vez a Noemi por estar aqui presente com a gente, ter participado dessa roda de conversa. Obrigado, Noemi. E é isso, gente. E a gente te espera Na próxima. Semana. Tchau.